Capítulo 52. Cristo em Ascensão, 9 de fevereiro de 1964. É presumido que Jesus foi admitido na Ordem dos Essênios logo após ter completado 12 anos de idade, ou provavelmente ter chegado à idade adulta na fé hebraica aos 13 anos de idade, e se formado quando tinha 30 anos. Em todas as escolas de sabedoria, um período normal de estudo seria de 6 a 9 anos. Você pode se perguntar sobre isso e por que nossos alunos passam por 1 ou 2 semanas de aula e depois esperam ser graduados como ministros ou curadores. O segredo, é claro, é que não é o conhecimento que você adquire na classe que o qualifica para um título ou uma atividade. Mas o material que é dado a você em sala de aula é a substância que forma a nova consciência, que lhe permite morrer e renascer. Isto é exposto na fita número 4, lado 1, na qual tivemos um desdobramento diferente a cada semana que antecedeu a esta última. E, no entanto, tudo isso se destina apenas à substância com a qual devemos trabalhar, para formar a nova consciência. No primeiro grau, que consiste nos primeiros anos da sua escola de sabedoria, você é ensinado a confiar em Deus. Na verdade, você é realmente ensinado que existe um Deus, e você é ensinado sobre a natureza de Deus e a natureza de sua confiança. Então, você aprende um código moral, como os 10 mandamentos. Através desse estudo e prática, você aprende a amar o próximo como a si mesmo, sendo honesto em suas relações, generoso, leal, fiel e benevolente e perdoador. São necessários vários anos de prática, antes que você possa realmente dizer: existe uma maior integridade em meus relacionamentos humanos, relacionamentos familiares, negócios e relacionamentos com a comunidade. Há um maior senso de benevolência e ajuda mútua. Leva tempo para se chegar ao topo desse primeiro grau. Antigamente, havia um segundo grau, que podemos eliminar hoje, porque estamos vivendo em um estado de consciência que abraça o segundo grau. Tem a ver com educação, cultura, arte, ciência, matemática. Mas nos dias das escolas de sabedoria, nenhuma delas estava disponível para a pessoa comum. Na verdade, muitos não poderiam ler ou escrever, mesmo se estivessem disponíveis. Portanto, aqueles que foram para escolas de sabedoria tiveram que passar alguns anos nos quais aprendendo matemática, ciência, arquitetura e assuntos culturais. Hoje podemos eliminar o segundo grau, porque em quase todos os grandes países, estes estão disponíveis para as pessoas, desde o nascimento. Então, é assim que você pode ir agora diretamente do primeiro grau para o terceiro. O terceiro grau é onde você esquece tudo o que aprendeu no primeiro, porque agora você não vai ser amoroso, caridoso ou honesto. Agora você vai ser nada. E você vai deixar o Espírito de Deus ser tudo, funcionando através de você. Agora você vai dizer: por que me chamas de bom? E você dirá: não louve o meu intelecto. Em outras palavras, você não está pensando, você está deixando a sua vida ser vivida pelo Espírito de Deus em você. Saroyan disse: acho que ultimamente não estou vivendo a minha própria vida. Algo mais está vivendo isso, e eu vou junto, a passeio. Então agora não há mais nenhuma razão para ter fé em Deus, ou confiar em Deus, porque não há senso pessoal de eu. Então, você descobre que, no terceiro grau, você está desenvolvendo essa capacidade interior que tem sido chamada de o Cristo em você. O Filho de Deus em você, o Espírito de Deus em você, o eu interior, ou o eu real, a consciência divina.
Na medida em que isso é desenvolvido, seu mundo exterior muda, porque você não o está vendo mais como um bom mundo humano ou como um mau mundo humano. Através desta consciência desenvolvida, você está agora vendo a criação espiritual que Deus criou no princípio, à sua própria imagem e semelhança, onde havia luz antes do sol, onde a comida estava no solo antes das sementes serem plantadas, onde havia um homem antes de haver um casal. Este é um mundo que só é contemplado por aqueles de visão espiritual. E é por isso que Paulo poderia dizer: a palavra de Deus é loucura para o homem. E é. Como pode um homem da terceira dimensão acreditar que o homem não é criado de carne, mas da palavra de Deus? Como pode um homem da terceira dimensão acreditar que você pode ter comida antes de ter semente ou luz antes de ter um sol? Você não pode dar os 10 mandamentos para as pessoas e depois acreditar que elas já cumpriram a vida de obediência aos 10 mandamentos. Isso leva muito, muito tempo. Você não pode tirar 9 desses 10 mandamentos de uma pessoa sem alguém dizer: você quer dizer que está tudo bem cometer adultério ou roubar? Demora um bom tempo para entender que você não quer dizer nada disso. Que nessa consciência mais elevada, não existem tentações e tais situações não podem surgir. Tem que haver um longo período de prática dos 10 mandamentos para desenvolver instintos de caridade, instintos de perdão e tolerância. Há um outro longo período em que os 9 mandamentos são tirados e você fica com apenas 2, antes de se ajustar a viver uma vida que é passada em comunhão com Deus. E você pode dizer que todos os relacionamentos são uma comunhão com seus semelhantes. Então, quando você chegar ao processo de morrer, antes de entrar no 3º grau, e receber uma lição como essa, lembre-se de que vai exigir um longo período de ajuste antes de poder parar, de apreciar as montanhas e as costas como elas parecem ser, e começar a discerni-las como elas realmente são. Levará um período ainda mais longo antes que você possa parar de apreciar as pessoas boas e criticar e condenar as pessoas más. Sim, leva um bom tempo até que você possa ir pelo caminho do meio e ver o homem como o homem de Deus. Desde o começo do caminho infinito até este momento, você notará que não temos títulos nem diplomas. Por quê? Porque desde o início do meu ministério, há mais de 30 anos, vi que a única ordenação que conta neste mundo é a ordenação espiritual, a tecida do Espírito Santo. Aqueles que meramente recebem diplomas ou títulos não têm capacidade de sair e curar ou ensinar. A única consciência de cura que existe é aquela que é dotada do alto, a obtenção do discernimento espiritual. E as aulas só podem lhe dar as ferramentas com as quais moldar a sua nova consciência. Eu acho que é seguro dizer que este primeiro lado da fita número 4, de 1964, oferece a você as ferramentas de trabalho para desenvolver o poder espiritual de discernimento, ou a capacidade de discernimento espiritual. Há alguns estudantes já em tal ponto de realização que apenas ouvir uma mensagem como esta é tudo o que é necessário para elevá-los diretamente no sentido mortal para o discernimento espiritual. Isto é como ler no jornal que uma nova estrela nasceu ontem à noite, em uma produção teatral. É tão fácil esquecer de olhar para trás, ao longo dos anos, e levar em consideração a quantidade de estudos e práticas do ator, que acabou lhe dando o direito ao estrelato. Você pode ter certeza de que, se alguém é levantado em um dado momento, no sentido mortal para o divino, houve um período de preparação para o que o precedeu. Provavelmente um período de muitos anos e talvez muitos séculos. E então, apenas naquele momento, veio a plena floração. Para a maioria das pessoas, há um longo período de estudos de uma mensagem desse tipo. E então,
uma prática longa e árdua desses princípios. Então, de repente, em um momento você não pensa, a luz brilha. Em outras palavras, considerando que eu estava cego, agora vejo. Há então uma quietude de todos os sentidos mentais, um descanso, uma paz para o nosso povo. Você então olha e não vê mais um mundo que precisa ser curado, mudado ou reformado. Você agora vê o mundo de Deus rompendo a crosta da humanidade. Quando você testemunhar essas batalhas na África, na Índia, na China, em Salt Lake, lembre-se de que o que você está testemunhando é Cristo penetrando em forma e expressão visíveis. Você não está testemunhando nenhum mal. O mal foi nos dias de paz onde não havia paz. Os dias em que algumas pessoas viviam em sujeição a outras pessoas, quanto tantas viviam sem se beneficiar da oportunidade da educação. Aqueles eram os dias do mal, quando aparentemente havia paz na terra, mas na verdade, aqueles eram os dias em que a guerra interior estava ocorrendo e que agora irrompeu. Se você pudesse ter visto nos meus dias de infância em Nova York a ansiedade dos filhos de imigrantes para serem educados, ou se você pudesse ter testemunhado aqui no Havaí a segunda geração de asiáticos que chegaram nas ilhas com a mesma ânsia de aproveitar as oportunidades de educação e alcançá-la, você então seria capaz de ver que aqueles eram os anos de guerra interna, mas estava guiando os imigrantes nos estados do leste para aqui, no Havaí. Nessas áreas, a oportunidade era oferecida gratuitamente, e assim, a mudança da ignorância para a inteligência, da falta para a cultura, era alcançada sem guerras. Além disso, lembre-se que o mesmo seio estava impulsionando as pessoas em nosso Southland americano, na Índia, na China e na África, mas o desejo foi reprimido e, portanto, teve que se transformar em uma guerra aberta. Esta é realmente uma boa guerra, não um mal, porque é o Cristo do homem que se opõe à autoridade para encontrar expressão. Estes são os bons dias em que estamos vivendo. Não faz diferença que alguns estejam perdendo a vida, a saúde ou mesmo a sanidade, para que seus filhos ou netos possam ficar livres. Por quê? Porque aqueles que estão fazendo o sacrifício estarão de volta aqui na terra para desfrutar do fruto, assim como alguns de nós talvez tenhamos dado as nossas vidas pela liberdade e igualdade, e estamos de volta à terra onde as podemos desfrutar. Houve uma época em que o mundo religioso, o mundo da igreja, rejeitou todas as revelações espirituais que vieram à terra, e rejeitou muitas das revelações de uma natureza humanamente cósmica, da mesma forma que uma vez resistiram aos antigos matemáticos e marinheiros. Hoje estamos em uma época em que não há resistência à verdade. E assim como os nossos imigrantes nos estados do leste e no Havaí receberam a oportunidade de educação gratuita, as igrejas de hoje estão aceitando livremente as revelações do passado e não estão impedindo as pessoas de ouvir, receber e aceitar. Então você vê que há uma guerra acontecendo dentro de cada um de nós. Uma guerra que tomou o lugar de querer educação cultural, educação artística ou educação musical. Em outro momento, assume a forma de querer a educação espiritual. É a mesma batalha, o desejo de luz contra o sentido limitante das trevas. Mas a natureza da consciência é tal que no final supera todos os obstáculos. Se um menino quer música e não consegue encontrá-la em casa, ele até foge dessa casa para alcançá-la. E aqueles que anseiam por luz espiritual farão o mesmo. Por quê? Porque esta capacidade de discernimento espiritual deve vir à superfície nesta era. Como esses ensinamentos estão chegando após um período de 17 anos ou mais,
Essa mudança será fácil para alguns dos nossos alunos. Para outros, será difícil, e eles terão que praticar a lição por um longo tempo, e às vezes dolorosamente, até que o poder do discernimento seja alcançado. E alguns não vão conseguir nada. O caminho é reto e estreito, e poucos são os que entram. Felizmente, o mundo está mais adiante no caminho, de modo que não haverá tão poucos como 2000 anos atrás, se eles puderem discernir. Sempre que você estiver passando por um período de infelicidade, doença, falta de paz, prosperidade ou frustração, lembre-se de que isso não tem nada a ver com o mundo exterior. Você será tentado a acreditar que o mundo externo está causando a dificuldade, mas isso não é de modo algum. Se você puder discernir que isso representa uma batalha acontecendo dentro de você, você rapidamente alcançará a vitória apenas através da habilidade de discernir que nenhuma pessoa ou condição ou situação está fazendo nada com você. Esta é uma batalha dentro de você, na qual o seu eu superior está buscando ascendência sobre o sentido mortal no qual você nasceu. Este é o Filho de Deus em você, lutando para entrar em manifestação e expressão. Eu não devo buscar a vitória sobre as condições externas ou pessoas, mas antes deixar o Cristo de mim entrar em acessão, e será a luz revelando que não há trevas. No sul, os negros estão lutando contra os brancos por algo que os brancos não podem lidar. E essa é a ascensão do seu eu superior. É o mesmo na África, na Índia e na China. Eles não percebem que, pelo que eles estão lutando, nenhum homem pode dar a eles. Cada um deve atingir por si mesmo. Em Cuba, as pessoas lutavam pela liberdade de seus senhores capitalistas. E olha agora o que é que eles têm. Ainda não podemos lançar nossas pérolas diante dos porcos, mas sabemos agora que estamos em posição de ensinar aqueles que são receptivos de que a batalha nunca pode ser contra pessoas, condições ou coisas. A batalha deve estar sempre dentro de você, até que o seu eu real, seu eu espiritual, seja ressuscitado. Então você vai descobrir que esse mundo exterior já é o céu. Quando você estiver tentando acreditar que está lutando contra um pecado, um apetite falso, uma doença, ou a falta ou limitação de qualquer forma, relaxe imediatamente e perceba que isso não é a verdade. A batalha é o seu próprio Cristo tentando romper a manifestação. E à medida que você relaxa na luta e para de lutar contra o mal, ao guardar a espada e descansar em silêncio e paz, o Cristo entrará em ascensão. Você entende porque o Mestre disse: eu não venho trazer paz, mas uma espada? Que Cristo não vem em você apenas para te levar nas nuvens. Vem para afastá-lo daquele eu que deve morrer, mesmo quando é bom. Quando você está passando por dificuldades, é tão importante lembrar que é o Cristo que está fazendo isso, não o diabo ou Satanás. O Cristo está fazendo isso para tirá-lo da paz carnal, da paz temporal e até mesmo da saúde carnal. Olá pessoal, chegamos ao final do capítulo 52 do livro da Transformação da Consciência de Joel Goldsmith. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe um curtir, o seu comentário, compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas palavras, a essas reflexões e conhecimento. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Voltamos depois com o capítulo 53. O livro está quase no fim, hein? Aproveite aí. Até mais, tchau.